Um dos maiores medos que anda assombrando desenvolvedores iniciantes é o FOMO, que, como muitos já sabem, é o Fear of Missing Out, que seria algo do tipo medo de estar perdendo alguma coisa. Isso acontece por conta de alguns fatores. Um deles é o excesso de opções que a gente tem hoje na área da TI, né? A pessoa ela entra sem ter muita noção e quando ela pesquisa sobre, ela vê que tem 500 áreas para escolher e ela não faz ideia de qual que é a certa. Outro fator muito recorrente também são as notícias que estão sendo divulgadas sobre a área da programação. Porque todo dia aparece um CEO de uma startup, um CEO de uma big tech, falando que acabou para os devs, que a IA vai tomar conta de tudo e que a gente precisa ir para outra área porque desenvolvimento não vai ter mais emprego. Tem também os incontáveis cursos das universidades, onde nem mesmo o iniciante e nem o vendedor lá da faculdade sabe qual que é a diferença entre engenharia de software, ADS, ciência da computação, sistemas de informação, engenharia da computação e por aí vai. E para finalizar com chave de ouro, ainda tem os gurus, que cada hora fala uma coisa, né? Primeiro era o hype do WordPress, depois o N8N, depois o Lovable, agora o famoso Cloud Code. E quando o iniciante olha para tudo isso e ele toma essa enxurrada de red flags sobre a área, cara, é completamente entendível que ele tome um susto e vaze, né? E queira correr. Porque, cara, até eu no lugar dele fugiria, sendo bem sincero. Olha o caos que está sendo criado dentro dessa área por conta de todos esses fatores. Mas hoje eu quero trazer uma luz para você que está meio perdido. Óbvio que eu não vou desvendar os segredos da programação nem nada do tipo, tá? Mas eu quero trazer aqui para você 4 passos que eu acredito que sejam simples, para que você possa repensar, para que você possa estudar e para que você possa decidir qual que é o caminho que você quer seguir. Porque eu quero que assim você consiga ver qual que faz mais sentido para você e tirar você dessa paralisia pelo excesso de opções. Para que assim você consiga evoluir de verdade e conseguir aí essa tão sonhada vaga na área da programação. Fala rapaziada, eu me chamo Ângelo Herves e a minha missão aqui nesse canal é te ajudar a sair do zero e chegar até o seu primeiro emprego na TI. Então bora pro vídeo. Passo número 1, escolhendo o seu caminho. Rapaziada, pra gente começar aqui, eu preciso que vocês entendam uma coisa. A área da TI, cara, ela é muito diversificada. Você tem muitas áreas. É um oceano de opções, literalmente. E, cara, se você tentar ir pra todo lado, tentar nadar pra todo lado nesse oceano, cara, não vai dar bom, tá ligado? Você vai cansar e você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. A gente precisa analisar o que cada área aqui dentro faz, o que cada uma delas exige e principalmente o que essa área não é. Vamos começar então com a área do back-end, que é a área que eu atuo, é a área que eu trabalho hoje atualmente, é a minha queridinha. E assim, o que um back-end faz? O que um desenvolvedor back-end faz? Ele cuida de tudo que o usuário não vê. Então é regra de negócio, banco de dados, segurança, integração. Cara, é o que o usuário ele não tem contato, né? Então, digamos, dando uma analogia de um carro, é como se a gente fosse o responsável por desenvolver o motor desse carro. O que um back-end não faz? Cara, a gente não mexe com estética, não mexe com design, tá? Então, se você quer ver um resultado visual, se você gosta dessa parte estética, bonita, não é com back-end, tá? Back-end é lógica, é regra, é desenvolvimento real mesmo do que tá atrás, tá ligado? Do que tá por baixo dos panos, da produção. Segunda área que eu quero abordar aqui, front-end. Cara, o que um front-end faz? O que um dev front-end faz? O dev front-end, ele vai pegar um design e ele vai transformar aquele design em código. Mas presta atenção, ele não necessariamente faz o design, tá? Ele pega um design pronto e transforma ele em código. O que isso quer dizer? Que ele vai lidar com acessibilidade, ele vai lidar com o desempenho do navegador, ele vai lidar com a experiência do usuário usando aquela tela, usando aquela interface, ele vai se comunicar com as APIs que o back-end desenvolveu. Então é isso que um front-end faz. O que o front-end não faz? Ele não apenas desenha,
né? Muita gente pensa que front-end é mais fácil, porque só você pintar botão, é só... Não é por aí, tá? O front-end profundo mesmo, um bom front-end, cara, mexe com muita coisa. Você tem que mexer com responsividade também, né? Que é você adaptar uma tela, adaptar uma tela não, cara. Adaptar a aplicação a várias telas, a vários dispositivos. Então a mesma aplicação ela precisa rodar no navegador do celular, no navegador do tablet, no navegador do computador, às vezes em uma TV. Então o front-end ele vai lidar com tudo isso, tá? É uma parte mais visual, mais estética, mais bonita, mas não é por isso que é mais fácil, tá? Eu mesmo, quando desenvolvia front-end, cara, era muito difícil, muito. Eu não me achei, não desenvolvia, não conseguia fazer coisas boas realmente, que eram usuais para as pessoas. Depois que eu migrei para o back-end, eu achei muito mais fácil do que front-end. Mas o que o front-end não faz, tá? Então, como eu já disse, o front-end ele não lida com o design em si. Geralmente, o front-end ele pode fazer também o design, caso for requisitado, mas não é o foco, tá? Então, geralmente, você vai pegar uma tela já feita e você vai transformar aquela tela em código, beleza? Então ali você vai lidar com um pouco de lógica de estado, né? O consumo das APIs, que nem eu já falei. Cara, então assim, basicamente é isso. Não é fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças. Dá pra fazer, é uma área boa, mas eu diria que hoje em dia é uma área que está em baixa, tá? Por conta das IAs, eu acredito que não é uma área que você deva focar. Se você pensa em ir para ou back-end ou front-end, pensando em faculdades, eu iria para ADS ou sistemas de informação. Eu acho que duas faculdades que são boas para lidar ali com, né, desenvolvimento web, a área de front-end e back-end. Eu acho que essas duas faculdades são boas. Mas eu, se fosse focar, eu começaria hoje por back-end, tá? Porque eu acredito que um back-end ele consegue desenvolver o front também, mas o front-end é difícil para ele conseguir desenvolver o back-end. Então eu, se fosse começar, eu iria para o back-end desenvolvendo esse front-end com IaaS, com coisas nesse sentido, tá? Área número 3, UX e UI Design. Cara, essa área ela é meio complexa de você entender, porque a gente olha e pensa, pô, UX design é simples, né? Mexe com design. Só que não é só isso, é com toda a experiência do usuário em si. Então pô, o usuário ele vai entrar nessa tela primeiro, depois o usuário ele vai clicar aqui. Então eu tenho que deixar esse botão aqui mais de tal cor, porque senão o usuário não vai conseguir ver, entende? Todos esses mínimos detalhes, essas mini coisinhas, é o UX design, é o UX UI design que vai ver. Então o UX design ele fica responsável realmente por isso, tá? Por projetar as telas, por desenhar as telas. Aqui sim você vai desenhar, né? Geralmente você vai usar algumas aplicações tipo Figma ou Canva, ou até mesmo o Photoshop. Eu já vi o UX usando o Photoshop. Eu acho que os mais famosos são o Figma e hoje estão usando bastante o Lovable também, V0, que aí você desenvolve junto com o IA. Mas o UX ainda é muito importante, galera, tá? Isso aqui é uma área que está muito em alta, principalmente agora por conta da IA. Por quê? Porque você precisa agora de um trabalho mais aprofundado. Tem muita gente fazendo muito sistema ruim, muito design ruim com IA e está tendo que contratar UX para dar aquela refinada, dar aquela melhorada. E não se enganem, cara, fazer UX é muito difícil. Tá, e o que esse design não faz, rapaziada? Não é programação, tá? Geralmente você não tem quase nada, tipo assim, se tiver muito pouco de código, tá? Então se você quer codar, essa área não é pra você, mas se você gosta de uma área de comportamento humano, psicologia, estética, cara, aqui é um ótimo lugar, tá? Faculdades que eu recomendaria, a própria faculdade de design é muito boa para atuar nessa área. ADS é muito boa, sistemas de informação talvez seja legal, se você quer pegar uma base um pouco de tudo, ADS, sistemas de informação, eles vão entrar bem em qualquer área, mas a área de design também vai casar, a faculdade de design também vai casar muito bem com essa profissão, fechou? Área número 4, a queridinha que está tão em alta agora, que é a área de cyber, né? Por conta da alta da IA, a gente está tendo uma enxurrada de sistema com falha de segurança. Então essa área está sendo muito requisitada, muito pedida aí, e muito vista também pelos iniciantes, né? Pensando que quer entrar já nessa área, que quer entrar com trampo e tal. E assim, o que um cybersecurity faz?
Rapaziada, o cyber, ele vai ficar responsável pela segurança da empresa. Então, geralmente você mesmo vai analisar sistemas, você vai tentar fazer ataques a esses sistemas. Então, você pode ser ali o que a gente chama de hacker ético, que é você fazer um ataque a esse sistema, descobrir vulnerabilidades e reportar para a empresa. A forma que você trabalha, você pode ser CLT, você pode ser PJ, né? Geralmente os PJs, como que eles atuam? Eles procuram, você pode ser contratado pela empresa e falar assim, olha, eu quero ir à sua consultoria, você vai fazer uma varredura aqui no meu sistema e tentar achar vulnerabilidades no meu sistema. Você pode ser CLT, que você atua de ponta a ponta dentro da empresa, né, tendo a responsabilidade dentro ali da empresa de encontrar vulnerabilidades, de treinar outros desenvolvedores para desenvolver, para fazer um desenvolvimento seguro. Você pode lidar também com firewall, com pen test, né, as conformidades de segurança ali, LGPD. Então, você pode fazer tanto esse trabalho de consultoria momentânea, que é pegar um sistema já feito e fazer toda essa varredura de segurança, ou também com monitoramento e prevenção, né? Que é enquanto a empresa está desenvolvendo novos sistemas, ela já ter essa segurança de estar desenvolvendo junto com o cyber ali do lado. Essa área, rapaziada, ela não é muito boa para quem está iniciando, tá? Se você está iniciando e já quer começar por essa área, ela é difícil, tá? Se conseguir a primeira vaga já sendo de cyber, é difícil, porque você precisa de muito conhecimento de linguagem de baixo nível, muito conhecimento de segurança, de internet, de sistemas como um todo, tá? Então, você pegar a primeira vaga nessa área, cara, você tem que ser como é que eu posso dizer? É a exceção, tá ligado? Se a sua primeira vaga for em cyber, você é provavelmente uma exceção. Não significa que é impossível, mas não é regra, tá? É difícil sim. Eu, se fosse você, não começaria por essa área, mas se você tem um interesse e acha que pode ser uma área legal, cara, vai vendo outras vagas, mas continua sempre com o radar ali, porque se é o que você quer, cara, mantenha o radar ali, fechou? Faculdades que eu recomendaria, rapaziada. Engenharia de software, engenharia de computação pode ser muito boa para quem quer atuar nessa área. E tem algumas faculdades que são específicas para ela também. Eu já vi faculdade de defesa cibernética, eu acho que é o nome. Tem também faculdade de redes de computadores, tá? Então, esses cursos, para quem visa essa área, podem ser muito bons, tá? Ciência da computação também pode ser bom, porém, ciência da computação ele é um pouco mais longo, tá? Talvez você já vai sair empregado, porque ciência da computação é tipo, geralmente 5 anos que você vai fazer, talvez você já saia empregado da ciência da computação. Para quem tem um pouco mais de paciência ou talvez já está nesse curso, pode ser legal. Se você vai começar, não recomendaria, porém, se você quer, irmão, vai fundo. E antes que eu me esqueça, né? O que essa área não faz, rapaziada? Não é igual filme de Hollywood, que você vai ficar ali, gorrinho, vai colocar aqui, tananana, tela verde aqui, vamos hackear. Não, rapaziada, pelo amor de Deus, não é nada, não tem nada a ver com isso, tá? Você vai fazer muita documentação, então você vai fazer teste, você vai entrar, você vai ver o que já foi feito, você vai ter que gravar muita coisa, você vai ter que analisar com calma, é bem chatinho, tá? É bem chatinho. Mas dá uma boa grana, rapaziada. É uma das áreas que mais pagam porque é segurança, né, rapaziada? Então as empresas elas estão realmente abertas a pagar por isso, porque é uma área que realmente precisa ser feito, tá ligado? Número 5, área de desenvolvimento de jogos, né? Então o que você vai fazer? Você vai atuar com desenvolvimento de jogos. Geralmente você não vai atuar com uma linguagem solta, né? Então você não vai pegar um Java solto, puro e desenvolver. Geralmente você pega o que a gente chama de engine, sei lá, não sei como é que pronuncia. Mas o que seria uma engine? É algo tipo uma biblioteca, digamos assim, tipo um framework. É tipo uma aplicação que você tem criada em cima de uma linguagem específica, tá? As mais famosas que eu conheço é a Unity e a Unreal, tá? E assim, rapaziada, desenvolvimento de jogos, você mexe com bastante física, você tem o desenvolvimento do jogo em si, muita matemática e o domínio em si da engine que você está mexendo. Mas o que você não faz, rapaziada? Não é você ficar jogando o dia todo, é bem frustrante. O mercado aqui no Brasil não é muito para jogos, assim. Geralmente o mercado aqui do Brasil é muito outsourcing, que é você vai trabalhar para a empresa da gringa, estando aqui no Brasil, né? Tem algumas consultorias. Aqui no Brasil eu sei que a gente é conhecido por ter muito jogo indie, tá? Então não é muito jogo de história,
tipo jogos assim, né, de ação e tal, que tem história. Você não vai trampar num The Last of Us da vida, tá ligado? Não é muito essa parada. Você vai trampar mais em jogo indie, jogo pequeno. Tem muito desenvolvedor que é autônomo, né? Então desenvolve os próprios jogos. Aí pode ser. Tem muito jogo de terror também que a galera atua. Já vi muito dev no Brasil, muito dev de jogo no Brasil com jogo de terror. E rapaziada, faculdades para essa área, assim, eu também não recomendaria o desenvolvimento de jogos, você fazer ADS ou fazer essas áreas muito simples, tá? Desenvolvimento de jogos, ou você vai para uma faculdade muito boa, ou você não faz faculdade, tá? Porque a faculdade simples, ela não vai te dar base nenhuma de desenvolvimento de jogos. Tem alguns cursos que eles são focados em desenvolvimento de jogos. Eu já vi que tem uma que, se não me engano, chamada de jogos digitais, mas eu posso estar errado, tá? Mas você dá uma pesquisada aí, porque eu sei que existe curso específico para isso. Ou vai direto para a ciência da computação ou engenharia da computação, tá? Desenvolvimento de jogos não compensa esses cursinhos mais básicos, ou é curso focado em jogo, ou esses cursos mais tryhard, porque daí você vai aprender linguagem baixo nível, você vai ter que ter uma boa base de lógica, tá? Então, desenvolvimento de jogos é difícil, não é uma área muito vista no Brasil, mas quem consegue esse trampo e pega e estoura, rapaziada, dá uma boa grana. E também, se você gosta, né, pode fazer sentido. E a última área que eu quero trazer aqui, a última área técnica, é a área de ciência de dados, né? O que faz um cientista de dados ou um analista de dados? Rapaziada, você vai treinar muitos modelos de IA, tá? Você vai analisar grandes volumes de dados para tentar prever alguns comportamentos, prever subidas, prever altas, prever baixas. Então você vai lidar com muito dado, muita matemática, muita estatística. E assim, o que você faz, digamos assim, é muito baseado no que a empresa precisa, tá ligado? Então não tem uma regra, tipo, você vai atuar necessariamente com essa linguagem, com isso aqui. É muito Python que se usa, mas a análise de dados em si, ela é uma área que ela tem uma grande gama de atuação. Então, ao mesmo tempo que, cara, o Zé da esquina que trabalha na padaria precisa de um analista de dados para tentar achar problemas no, sei lá, no estoque, cara, coisas desse sentido. As grandes empresas também precisam. Então é uma área que ela atua com todos os segmentos, tá? E não somente os segmentos de tecnologia, claro. Toda empresa ela precisa de pessoas focadas ainda mais agora, né? Com inteligência artificial em alta, você precisa muito de analista, de cientista de dados. Tá muito em alta também, rapaziada. E dá uma boa grana. O que um cientista de dados não faz, rapaziada? Não é só você ficar dando prompt, ficar usando a IA ali, é bem difícil. Muita matemática, muita estatística. Se você não gosta dessa parada, talvez não compensa para você. Faculdades que fazem sentido para analista e cientista de dados. Rapaziada, ciência da computação faz muito sentido. Faculdades de matemática, física, estatística em si também fazem sentido nessa área, tá? Tem uma conhecida minha, ela é esposa de um primo meu, ela se formou em matemática, hoje ela é cientista, acho que é cientista de dados hoje, no Grupo Boticário, e rapaziada, dá uma boa grana, tá, rapaziada? É uma área que tem muita matemática, muita estatística, probabilidade, mas para quem gosta disso, é uma boa, tá? Não recomendo faculdades muito simples, então, ADS, sistemas de informação, gestão de TI, não recomendo muito, mas para quem gosta de matemática, física, exatas como um todo, pode ser uma ótima área. E por fim, mas não menos importante, rapaziada, a área de gestão. Aqui eu quero trazer duas profissões em específico, que é a profissão de PO, que é Product Owner, né, que é o gestor do produto, e a área de BA, que é o Business Analyst ou analista de negócios, tá? O que um PO faz? Um PO, ele vai pegar um produto, ele vai analisar aquele produto e pensar como que ele pode trazer valor para o negócio, tá? Então o PO é uma área que você atua geralmente mais com produto, né? Então você vai pegar um sistema, você vai pegar uma empresa, vai olhar para o ecossistema daquilo e vai pensar, pô, como que eu agrego mais valor? Como que eu trago mais lucro para a minha empresa? O que eu posso ter no meu sistema que vai fazer sentido para o meu usuário? Porém também voltado para a área da tecnologia, tá? Você não vai programar em si, nem o PO e nem o BA vão programar em si, geralmente você não programa. Pode ser que você pegue uma demanda que você possa ali codar e tal, mas não é o foco, tá? O PO ele vai focar mais nessa área do produto.
Já o Business Analyst, que é o analista de negócios, ele é o cara que ele vai fazer um intermédio entre o cliente e os devs, tá? Então, o BA, né, o analista de negócios, ele está aqui no meio. Ele vai pegar as necessidades do cliente, vai conversar com o cliente, vai falar, e aí, cliente, o que você precisa? Ah, eu preciso de um sistema assim, assim, assado, tananã, tananã, eu preciso disso, disso e disso. É esse cara que ele vai escrever as histórias, vai chegar para o dev e vai falar, ó, dev, o cliente ele precisa disso, disso, disso e disso aqui. Como que a gente faz? E aí então ele fica fazendo esse intermédio, sabe? Esse pombo correio, digamos assim. E rapaziada, você não precisa, claro, ter um conhecimento de programação em si, mas você ainda mexe com internet. Você precisa ter muita gestão ali de pessoas, saber como que você lida com as pessoas, lida com o cliente, comportamental, como que você lida com os devs, né? Para você evoluir dessa área, você pode virar um gestor de negócios, né? Então antes você era analista, você pode ser um gestor de negócios, que daí você vai ser o gestor que vai comandar toda a equipe, pode comandar outros analistas de negócios, pode comandar os POs também. Então é uma área que demanda muito comportamental, né? É uma área que mexe muito com pessoas. Você também está inserido na área da tecnologia, então precisa ter esse conhecimento de sistema, do ecossistema tecnológico, mas você não vai codar em si. Então, dito isso, o que faz, o que não faz, quais faculdades eu recomendo? ADS, Sistemas de Informação, Gestão de TI. As 3 faculdades são muito boas para quem quer mexer com parte de negócios. Engenharia de software talvez possa ser legal, tá? Se você pensa ali, você está meio indeciso sobre qual ir, talvez engenharia de software possa ser legal. Não recomendo as faculdades mais avançadas, né? Engenharia da computação, ciência da computação, não vão ser tão legais, beleza? Beleza, Ângelo, eu ouvi você falando de tudo isso, mas eu tô confuso. Eu pensei aqui que eu quero uma ou outra, eu penso nessas 3 aqui, o que eu faço? Rapaziada, é difícil decidir mesmo, tá? Não tem resposta certa. Você pode ir para uma, depois migrar para outra, depois vir para outra. Não tem resposta certa. O que eu te recomendaria? Olhar para o mercado, conversar com pessoas que podem estar ao seu redor e conversar também com uma IA. Rapaziada, converse, tá? Pense sobre isso, pense o que pode ser legal para o seu dia a dia. Não tem resposta certa, novamente. Mas o que eu faria no seu lugar? Né? Eu olharia se eu tenho pessoas ao meu redor que estão inseridos em alguma dessas áreas. Então, por exemplo, eu tenho lá o meu tio é desenvolvedor web. Talvez seja legal você começar com web, pedir uns conselhos para o seu tio, pedir uma mentoria com ele, pedir uma parada assim, um direcionamento. Talvez tentar trampar junto com ele na mesma empresa. Eu tenho um primo que é analista de dados. Conversa com seu primo, troca uma ideia. Pô, meu primo, o que eu posso fazer? O que você me recomenda estudar? Com o que você está trabalhando? Como é que está o mercado? Entende? Conversar com essas pessoas e procurar o QI, rapaziada. Procurar o que indica. É muito importante você ter o networking. Por quê? Porque é muito diferente eu, que sou desenvolvedor back-end, trazer aqui para você e chegar para você. Óbvio, eu trabalho com isso, eu vou falar que, back-end para mim é a melhor coisa. Do mesmo jeito que se chegar um front que trampa lá pra gringa, ganhando, 50 mil reais por mês, trampando com front, o que você acha que ele vai falar para você? Falar para você ir para front. Então, olha no seu redor, olha para você mesmo. Você tem algum conhecido, algum amigo, algum professor da faculdade? O que essas pessoas recomendam, tá ligado? E foca em uma, escolhe uma. Esse aqui recomendou isso, isso. Pra mim eu testei uma dessas aqui e eu gostei mais dessa. Então vai, não interessa. Não vai ter resposta certa, não vai ter a melhor área, tá? Para de olhar para o amiguinho do lado, olha para o seu e vai nessa. Independente se a resposta está certa ou está errada. Se você focar em uma, você vai conseguir. E como eu disse, você pode conversar também com uma IA, mano. Por quê? Porque a IA, você não pode enviesar a IA, tá? O que você não pode pegar? Eu estava pensando em tananana, e eu queria muito essa área, mas também... Não tenta enviesar a IA. Tá? Chega e peça para ela ser neutra, peça para ela ser fria e fala, analise com base em dados, não tente me agradar, o que você acha que pode ser melhor, analise os pontos negativos e os pontos positivos dessas áreas aqui que eu estou interessado. E pronto. Ela vai te falar, talvez essa área que seja um pouco melhor, essa aqui é melhor nisso, pior nisso. Então vai olhando aqui, eu tentei te trazer um pouco do que é a minha opinião olhando para o mercado hoje em dia. Posso estar errado, posso estar
totalmente enviesado? Posso. Por quê? Porque eu sou humano, tá? Então conversa com uma IA, conversa com outras pessoas também e toma a sua decisão. Não terceirize a sua decisão baseada numa IA, tá? Assuma a sua decisão, escolhi essa, vai ser essa e vambora. Agora sim, passo número 2, escolhendo a sua arma e treinando. Rapaziada, escolheu o caminho? Agora você precisa de uma arma, tá? No vídeo passado que eu fiz aqui nesse canal, eu vou deixar ele aqui no card, na descrição, eu fiz um roadmapzinho, tá? Bem básico, bem padrão, mas que tá muito completo para quem quer começar na web, tá? Então mesmo que o seu foco não seja web, assista, cara, porque ali eu trago bastante base do que um dev precisa, do que um programador precisa, tá? Mas vamos lá para a dica em si, tá? O que eu vou falar para você? Escolhe agora a linguagem principal de pessoas que trabalham na sua área, tá? Pô, quero trabalhar com cyber. Qual que é a ferramenta principal das pessoas que trabalham com cyber usam? Com dados, qual que é a ferramenta? Com back-end, qual que é a ferramenta? Com front-end, qual que é a ferramenta? Escolhe uma, tá? E vai. Com back-end, que é o que eu vejo, as que estão mais em alta, Java, Node, né, Node, TypeScript e .NET, tá? C# e .NET. Essas três eu acho que é as que tem mais campo e é as que você vai sair melhor. Não recomendo Python para back-end. Por quê? Recomendo Python para análise de dados, mas não para back-end. Por quê? Porque, cara, não está muito em alta, tá? Python tem muita gente, vai ser muito difícil você se destacar. Python tem mais vaga para pleno e sênior, você vai conseguir mais campo com júnior, estágio e trainee em C# .NET, Java e Node. Fechou? Rapaziada, escolheu, treina, tá? Então desenvolve projeto bom, projeto que as pessoas realmente vão usar. Nem que essa pessoa seja só você. Desenvolve projeto para você, tá? Não tem problema. E outra coisa, rapaziada, nesse início, qualquer vaga é lucro. Então não entra nessa noia de, eu só aceito se for um back-end júnior na empresa XYZ. Eu só aceito se for... Não. Rapaziada, o que vier é dentro, se foda. Apareceu um estágio de suporte, apareceu um trainee de QA, apareceu um júnior de front-end. Mano, não interessa, rapaziada, o que vier pega. Por quê? Porque o teu objetivo número 1, ele precisa ser entrar nessa área o mais rápido possível, tá? Uma vez que você tá com o seu crachazinho, você tá com a sua experiência no LinkedIn, salário tá pingando na conta, tá pingando Pix, cara, o seu peso mental, ele diminui muito. Você consegue estudar muito mais fácil. Você já está dentro da área, você vai estar aprendendo coisas, conhecendo pessoas, tendo networking, para você migrar da área, migrar do emprego que você está, né? Sair de um dev back-end para um dev front, de um dev back-end para um cyber, de um dev back-end para um, sei lá, qualquer área, tá ligado? Para um UX. Cara, é simples, é coisa rápida. Só que o que você precisa tá dentro da área de tecnologia, tá empregado. As empresas não querem pessoas desempregadas, elas querem pessoas empregadas. Se você está empregado, significa que você é um bom trabalhador. Então as empresas querem esse tipo de pessoa. E rapaziada, passo número 3, eu já até falei um pouco aqui, mas rapaziada, networking, tá? Foque em networking. Então, se você faz faculdade, foca na sua faculdade. Se você não faz, outro ponto sobre faculdade que eu esqueci de comentar. Eu acho que se a tua área ela não necessita de faculdade, então a sua área não é cyber, a sua área não é jogos e a sua área não é dados, por exemplo, faculdade não compensa, tá? Eu acho, faculdade EAD, perdão, faculdade EAD ela não compensa, tá? Por quê? Porque a faculdade de EAD você vai pegar só o conhecimento teórico. E o conhecimento teórico já está na internet. Por que a faculdade presencial ela pode valer a pena em qualquer caso? Pelo networking. Então você vai conhecer mais pessoas, você vai ter contato muito palpável com a programação fora do seu ambiente. Então você vai trocar ideia com o professor, vai trocar ideia com o coordenador, vai trocar ideia com pessoas que já estão na área, com seus veteranos, com seus calouros. Essas pessoas podem te indicar, eu fiz um trabalho lá com fulano, fiz um trabalho com o João, com o Lucas, com a Fernanda. Ela é um profissional muito legal. Ela, me ajudou, fez isso aqui. Eu tenho um aluno lá, o professor falando de você. Eu tenho um aluno lá muito legal. Eu acho que eu posso indicar ele nessa empresa, na empresa que eu já trabalhei. Então, foca nessas pessoas, tá? Um foco maior ainda nos professores, rapaziada. Os professores é a mina de ouro de indicação. Se o cara é professor, ele sabe, velho. Ele sabe quando a pessoa é uma boa
é um bom candidato ou não. Então foca nos professores, chega junto dos professores, seja puxa-saco, seja o queridinho do professor, rapaziada. Pega essa oportunidade e abraça, vai pra cima. E para fazer networking, rapaziada, não basta só você, pô, mandei uma conexão para tal pessoa no LinkedIn. Ah, fui em tal evento e conheci. Cara, você precisa realmente virar amigo das pessoas. É se conectar, né? Então pô, cara, uma dica que eu recebi, que eu percebi também, é que muitas pessoas de ambientes que eu frequentava eram da área de TI e eu nem sabia. Eu jogo vôlei e eu faço academia. E, cara, eu conheci umas 3, 4 pessoas que eram da área de TI, que eram programadores, desenvolvedores, e que eu não sabia, cara. Tinha 3 caras que eram do meu time de vôlei, que eram da área de TI e eu não fazia ideia, mano. Então troca ideia com as pessoas. Comenta que você tá entrando na área de TI, que você quer conhecer pessoas. Às vezes, cara, a pessoa que você menos imagina já é uma pessoa que vai ser um sênior, que vai tentar te indicar numa área, que vai te dar uma dica. Então pega essa dica, rapaziada. Procura também fora dos ambientes pessoas que são da área de TI, porque as pessoas que você menos imagina vão ser justamente essas pessoas que já estão empregadas e que vão te indicar nessas vagas. Então, última dica, rapaziada, passo número 4, mas não menos importante, rapaziada, você precisa investir na sua carreira, tá? Então, assim, papo de amigo mesmo, velho. Muitas vezes você vai travar na sua carreira porque você vai acabar tratando ali o seu futuro, né, a sua carreira como se fosse um gasto. Mas, rapaziada, todo curso que você faz, todo bootcamp, toda mentoria, toda consultoria, tudo que você faz que adquire conhecimento é pra você, tá ligado? É pra você, mano. Esse é o conhecimento que vai ser moldado lá na frente. Então nunca é perda de tempo. Todo curso que você faz, todo conhecimento que você adquirir, não é perda de tempo, rapaziada. Tá? A gente acaba gastando muito em lazer, a gente gasta em besteira, mas a gente sempre fica muito apreensivo. Pô, será que eu compro esse livro? Será que eu compro esse curso? Cara, tu paga, pô, 60 conto num combo no Mac e tu não quer pagar 25 num livro, tá ligado? Pô, você gasta 200 conto num rolê e tu não quer pagar 100 num curso, tá ligado? Então, mano, começa a pesar essa parada, porque você precisa investir, e não só dinheiro, mas precisa investir tempo. Precisa investir tempo. Você passa 2, 3 horas scrollando no TikTok, mas tu fica pensando tanto e tanto e tanto se compensa você estudar tal coisa. Cara, pelo amor de Deus, mano. Cria vergonha na cara, velho. Vai fazer o que precisa ser feito. Vai fazer, mano. Não interessa. Ah, mas eu vou gastar esse dinheiro. Gasta. E daí, mano? O dinheiro volta. Mas esse conhecimento, o tempo que você tá perdendo aí fazendo nada, isso não volta, mano. Então investe na sua carreira, tá? E é óbvio, vai ter as pessoas que vão falar, ai, mas você só tá falando isso porque você tem mentoria. Cara, não precisa fazer a minha mentoria, não precisa fazer o meu curso, não precisa comprar as minhas paradas, o meu conteúdo, tá? Não precisa, mas investe, compra um livro, compra um curso, vai atrás de coisas para você adquirir conhecimento. Esse conhecimento nunca vai ser perdido. Claro que se você quer um acompanhamento 1 a 1, nesse formato aqui que eu tô fazendo agora com você, vem de mentoria, vem comigo, pô, eu confia. Mas se você não quer, tá suave também. Agradeço por você ter ficado até aqui. Desejo tudo de bom e de melhor pra você, que você consiga essa primeira vaga. Eu tô torcendo muito por você. Se você curtiu esse vídeo, rapaziada, comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve. Todo mundo que comentar aqui, eu vou curtir, vou trocar uma ideia com você, vou responder seu comentário. Quem quiser trocar ideia comigo, passa no LinkedIn, Instagram, TikTok, qualquer rede social, eu respondo todo mundo, rapaziada. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, fechou? Tamo junto demais, muito obrigado por ter assistido até aqui, muito obrigado por ter me acompanhado. Passe em algum outro vídeo que deve estar rodando aí no meio da tela. Tamo junto demais, valeu e fui!